Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nessa sexta-feira, frio, em maior parte do Brasil, não estamos falando de previsão do tempo, estamos falando do tempo. Boa noite, Antônio Firmino, queridíssimo, tava com a saudade de você danada. Que bom que você tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, o Antônio tá falando que tá frio pra caramba lá. É realmente, até eu acho que em todos os lugares do Brasil, eu falei com o pessoal hoje de Goiânia que falou que estavam esperando 10 graus em Goiânia, então por aí a gente vai vendo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que é um assunto que vai interessar muita gente. E se depois você puder, manda coraçãozinho, manda essa live para quem interessar. A gente vai falar de dinheiro. Tá todo mundo me ouvindo bem? O pessoal que tá entrando? Espero que sim. A gente vai falar de dinheiro. De que tipo? Como assim a gente vai falar de dinheiro? Nós vamos falar de educação financeira. Nós vamos falar sobre... Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cris. Boa noite, Bruno. O Bruno já está aqui com a gente. A gente vai falar com o Bruno Bonella. Boa noite, Clô. Obrigada pela indicação, Clotilde, que indicou o Bruno. O Bruno é diretor de uma multinacional e tem por paixão, como ele se definiu, lidar com inteligência financeira, com educação financeira e compartilhar com as pessoas, ensinar pessoas como investir dinheiro. Então, como as nossas lives têm o objetivo de observar que o mundo do trabalho mudou e agora o que a gente vai fazer com isso, nada melhor do que saber o que fazer também com o nosso dinheiro. Porque, vejamos, aqueles que porventura foram demitidos, o que vou fazer com a minha rescisão? O pessoal que muitas vezes está investindo e não sabe como fazer isso, ou se está investindo bem. O Bruno vai falar bastante coisa. Boa noite, Aniceia. Então, melhor do que eu estar falando sobre o que nós vamos discutir aqui, é chamar o Bruno. Vou chamar o Bruno aqui. Já batemos um papinho antes. Vou chamar o Bruno para ele entrar. Boa noite, Ricardo Meirelles. O perfil do Bruno é o liberdadefinanceira.vx. Está fazendo barulhinho? Meu assessor aqui está falando que está fazendo barulho. Vou tirar isso aqui, que de repente ajuda. Melhora. Boa noite, Márcia Ribeiro. Boa noite, Léo. Ei, boa noite, Boa Bruno. noite, boa noite. Boa Tá noite todo a mundo todos. ouvindo o Bruno bem? Todo mundo está escutando o Bruno? O som tá legal? Boa noite, Bruno. Finalmente eu conheci o Bruno. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Finalmente. O Bruno É verdade. é uma pessoa que já fez mentoring financeiro com a Clotilde, que é uma querida amiga, e ela tem uns 2 anos que fala do Bruno Verdade. para mim. Você tem que conversar com o Bruno, você tem que conversar com o Bruno. Eis que, de É repente, vem verdade. a pandemia e agora a gente se encontra através de uma live. Boa noite, Bruno. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que sua agenda é bem agitada, você tem 2 atividades que te tomam bastante tempo e você está sendo muito generoso em compartilhar dicas de como a gente pode usar nossa inteligência financeira e principalmente nos educar com relação a dinheiro. Melhor do que eu te apresentar é você falar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como você me definiu, né? Eu tenho uma paixão muito grande aí falar sobre esse assunto. É um assunto que eu venho estudando há muitos anos já. Há 10 anos atrás, eu li um livro que assim mudou um pouco, foi um marco, né? De mudança. Eu até indico esse livro para quem não leu ainda, que é Pai Rico, Pai Pobre. É um livro mais antigo, mas que te dá uma mudança assim na sua mente muito grande. E dali em diante eu comecei a estudar, a fazer cursos sobre o assunto e também a começar a ajudar as pessoas, né, a compartilhar o meu conhecimento. E eu venho fazendo isso há mais de 3 anos, né, com tanto em mentoria, acompanhando as pessoas numa gestão financeira e também dando alguns cursos, né? Eu cheguei a fazer alguns cursos presenciais em 2019. Preciso preparar o meu curso online também. Eu tenho alguns cursos online que são de parceiros, né? Lá na minha bio, lá no meus stories, de destaque. Mas esse é um momento, realmente, eu venho te agradecendo porque é uma oportunidade para mim poder compartilhar um pouquinho
e dar algumas dicas da onde eu errei no passado para que vocês que estão aí não cometam o mesmo erro e falar um pouquinho como está o mercado hoje, né? Como que anda esse mercado nesse momento de, podemos chamar já meio que de pós-pandemia, né? A gente já está vendo a reação de muitas empresas, inclusive o julho já foi um mês de contratação, né? Bateu até o recorde, né, desde 2012 em termos de contratação, mas não é só isso, a gente sabe que tem muita gente numa situação muito difícil, e eu me coloco muito no lugar das pessoas, né? Eu vejo as pessoas que trabalham com comércio, as pessoas que trabalham com vendas, fora de uma maneira um pouco informal, né? Que vem sofrendo com esse fechamento, e não adianta a gente vir aqui, Karine, falar com belas palavras, assim, você precisa se organizar, você precisa fazer uma gestão melhor do seu dinheiro. Acho que isso as pessoas já sabem, né? De fato, hoje, você pensa no empresário que está com a sua loja ou sua empresa fechada há 3 meses, que reabriu agora, que teve que demitir boa parte dos funcionários, e que está a 30% da sua capacidade, não adianta você falar para ele, você deveria ter se programado, você deveria ter tido uma reserva de emergência. Isso é muito bonito, são belas palavras, mas eu já tive, eu tenho uma empresa hoje, mas eu já tive empresas no passado onde eu passei momentos muito complicados, e a gente vem de alguns anos, não de crise, a gente vem de alguns anos de recessão, né? De 2014 para cá, o Brasil viveu alguns anos de recessão, e com esses anos todos difíceis, já estava numa situação delicada. E aí, quando a gente começou a reagir, infelizmente veio essa pandemia. Mas aí a gente tem que olhar o bom lado das coisas também. Eu vi um post um tempo atrás aí no Instagram que é interessante, né? Se essa pandemia tivesse acontecido há 20 anos atrás, qual seria o impacto? O impacto seria muito maior, porque em 2000 não tinha home office. Nem na Europa existia home office. Imagina no Brasil, onde a nossa internet aqui era discada, né? Que todo mundo conectava no final de semana e à noite, né? Porque cobrava por impulso, né? Quem tem minha idade lembra um pouco dessa época. Os mais novos, eu não lembro. Oportunidade. Eu não lembro. Então, a gente pensa, né, que na nossa época não tinha tudo isso, né? Então, assim, é um momento complicado, é um momento que, como você disse, muitas pessoas foram demitidas, e é interessante a gente explicar um pouco o cenário atual, né? O cenário de juro baixo, né? Para quem conhece um pouquinho do mercado financeiro, no Brasil hoje a gente está com a taxa Selic, né, que é a taxa de juro, a mais baixa da história. A gente está em 2%, né, a nossa taxa Selic hoje. Ela já esteve em 15% há 5 anos atrás, em 2015. Né? Só que em 2015 a gente tinha uma Selic a 15%, né, no meio daquele processo todo impeachment, aquela coisa toda, mas nós tínhamos também uma inflação a 10%. Então, tinha um gap, né, de 5% em torno aí em 2015, que eu vou pegar como exemplo, que quem tinha dinheiro e investiu na renda fixa, né, que é considerado uma parte da economia onde você tem uma segurança um pouco maior e algumas garantias, tanto do governo em Tesouro Direto e dos bancos através do FGC em algumas aplicações. Então, você tinha uma oportunidade que os brasileiros se acostumaram muito, né, na renda fixa. Quem investe, né? Quem não investe, muitas vezes, não conhece esse mundo ou simplesmente tinha o seu dinheiro na poupança. Então, assim, hoje, quem está com uma rescisão, vamos supor, quem foi mandado embora e que recebeu 10 mil, 20 mil, 30 mil, é interessante ele aplicar numa renda fixa, claro. Não vai render muita coisa, porque hoje a Selic está 2%, então um CDB com liquidez diária aí, vai gerar em torno de um pouquinho a menos da Selic e vai bater a inflação. Então, assim, vai ser uma coisa muito, muito pequena, como nunca nós vimos no Brasil. Porém, é muito melhor do que você ter na poupança. Uma situação hoje que eu falo para todo mundo é que quem tem dinheiro na poupança esse ano, de fato, vai perder dinheiro. De fato. A poupança vai engolir o rendimento a poupança, desculpa, a inflação vai engolir o rendimento da poupança, né? A poupança já era um péssimo investimento há muitos anos já, a gente vem acompanhando esse péssimo rendimento. Mas, de fato,
o brasileiro está acostumado em guardar, né? Porque eu não vou falar que é investir, porque as pessoas falam, eu tenho meu dinheiro na poupança. A poupança de faixa é guardar o dinheiro. É você, ao invés de estar com o seu dinheiro, sabe, Karina, aquele bolo de dinheiro embaixo do colchão, a pessoa vai lá e deposita na poupança. De fato, não rende nada. Ou nos últimos anos rendeu muito pouco. Então, assim, primeiro para quebrar logo essa situação, para todo mundo entender, e me corta, tá? A qualquer momento, se você tiver alguma pergunta. Já tem pergunta aí, já tem pergunta. Manda pergunta. Eu quero primeiro agradecer, assim, eu tô para te falar que a gente está com uma das maiores audiências até hoje das lives, eu quero agradecer muito, a gente está com muita gente querida, até a vice-governadora do Espírito Santo está nos assistindo aqui, então quero mandar um abraço para todo mundo. O Jair Oliveira, que é um querido, a Nicéia, tanta gente, eu não vou poder citar o nome de todo mundo, porque agora já está subindo muito rápido. O Jair, ele pergunta se ouro é um investimento muito seguro. Ainda. E aí faz uma segunda pergunta. Olha, o Jair é o cara que gosta de perguntar aqui. E investir no fundo imobiliário é vantajoso e seguro? É uma pergunta. E aí já vem o pessoal também perguntando. Perguntem, gente, porque o Bruno é um dos maiores especialistas nesse tipo de orientação financeira. A gente está tendo essa oportunidade assim generosa do Bruno compartilhar isso com a gente, para ensinar a gente a ficar mais rico. Perguntem. Então temos duas perguntas e depois eu te falo na sequência, porque já tem mais gente perguntando aqui. Fundo imobiliário é muito interessante. Falar em segurança, eu vou falar em garantia. Hoje é uma renda variável, né? Então você tem um poder de rendimento maior, né? No fundo imobiliário. Só que, claro, você não tem uma garantia como você tem de uma renda fixa. Porém, ele claramente vai render, tem uma renda, como diz, variável, né? Então, você tem uma variação de renda, depende, tem fundo imobiliário que rende mais que outros. Porém, eu considero o fundo imobiliário um bom investimento hoje. Eu tenho parte da minha carteira em fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário, para o pessoal entender? Basicamente legal, porque tem muita gente que não sabe. É um ponto assim, muitas pessoas falam, fundo imobiliário, ações, debêntures e tal. Fundo imobiliário, basicamente o fundo imobiliário é um fundo de investimento que vai captar recursos de investidores, como eu e você, e ele tem regras, né? Então esse fundo de investimento ele vai ter algumas regras de investimento no setor imobiliário e um setor específico. Então tem fundo de investimento imobiliário que investe só em galpões logísticos, tem fundos imobiliários que só compram e investem em shopping, na área de lajes também corporativas, né, para alugar para empresas. Então, de fato, o que esse fundo faz? Ele pega o seu dinheiro, o meu, junta esse dinheiro desses investidores, é tudo muito bem regulado, tá, pessoal? O Brasil, por incrível que pareça, que todo mundo fala, o Brasil é isso e aquilo, mas em termos de investimento, a CVM no Brasil regula muito bem isso, é muito bem regulado. Então, se você investe em algo que é autorizado, que é algo totalmente legal, que está na B3, que está no Ibovespa, que é através de uma corretora séria e registrado no Banco Central, você realmente, eu invisto sem medo, né? Então, esse fundo imobiliário vai comprar, com o nosso dinheiro, vai comprar imóveis e vai alugar esses imóveis, né? Então, vai de vários tipos de segmentos. E aí, alugando esses imóveis, que podem ser, como eu disse, setor de shopping, setor de logística, para galpão de logística para empresa, outro setor de laje para empresas mais corporativas, né? Ele vai ter um rendimento com os aluguéis, que ele vai cobrar os aluguéis desses inquilinos, e aí vai redistribuir os aluguéis para os investidores. Então, todo mês você tem um pingadinho lá, como se você tivesse um imóvel alugado. Qual é a vantagem? Que as pessoas fazem muito essa pergunta, Karina. Eu tenho 300 mil reais, eu vou comprar um apartamento 2 quartos aí em Vitória, por exemplo, e vou alugar. Bacana, é um bom investimento? Pode ser. Agora, você pode muito bem também fazer a mesma coisa, pegar 300 mil reais e investir 100 mil reais em um fundo imobiliário de shopping, 100 mil reais num fundo imobiliário de laje corporativa e 100 mil reais de galpão logística. E o que vai acontecer? Você dilui seu risco. Por quê? Sem dúvida. Você concorda que é muito mais arriscado você ter
um apartamento 2 quartos com um condomínio fechado, sem inquilino, sem ninguém para alugar, do que você ter 3 fundos de investimentos que eles têm centenas de imóveis, né? É claro que alguns desses imóveis têm vacância, né? Mas você consegue diluir seu risco, né? Então isso que é bem interessante. E o fundo imobiliário também ele tem a sua valorização e também, infelizmente, em alguns momentos como esses agora que nós vivemos, nas últimas semanas, alguns desvalorizaram. O imóvel em si, para as pessoas que são mais incrédulas, né? Elas querem ver a pedra, né? O palpável ali, aquele apartamento ali. Mas elas assumem também esse risco que eu estou falando, que muitas vezes você não conseguir um inquilino, ou conseguir um inquilino que vai destruir seu apartamento. Isso é verdade. Não pagar o aluguel, você tem que despejar, e aí depois também, além de você não receber o aluguel, você tem que pagar o condomínio. Então isso é um ponto aí de atenção, de reflexão, e eu não sou contra comprar um imóvel, né? Eu tenho um imóvel próprio também, e não sou contra também talvez comprar um imóvel para aluguel, mas tem que ser algo muito, muito bem pensado, e por isso eu prefiro fundo imobiliário. Perfeito. Tem várias perguntas agora, Bruno. O pessoal quer saber como ficar rico e a gente sabe que isso não é rápido. Cacá Rabelo está colocando que deixa na poupança. Aí você já falou sobre a poupança, a gente está passando por um momento difícil, diferente, e muita gente sempre investiu na poupança. A gente percebe também, como eu tenho acompanhado alguns reports nessa área, que as pessoas estão migrando para investimentos em bolsa de valores, então nunca houve um movimento tão grande de investidores, pessoas físicas que estão investindo valores relativamente baixos, mas que no montante dos investimentos estão movimentando assim algo inimaginável para quem trabalha com investimentos. Isso procede, né? Procede sim. Esse ano cresceu muito, né? Um dos principais fatores primeiro, você tem mais tempo, muitas vezes, para poder dar uma olhada, parar para investir, para olhar, para estudar. Tem muito conteúdo na internet, então as pessoas talvez tiveram mais tempo, isso é acho que dos fatores, né, para começar a dar uma olhada em ações e como investir, e viram que é muito fácil investir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a taxa Selic baixou muito, então quem tinha dinheiro em renda fixa, que sempre teve medo de ir para a renda variável, para investir em ações, fundo imobiliário, etc., acabou pensando o seguinte: se eu não fizer esse passo, se eu não der esse passo agora, eu vou ter um rendimento muito, muito fraco, muito ridículo. Então eu vou investir em algumas empresas. E o que é interessante em ações é que você tem empresas blindadas, né, que a gente chama de empresas blindadas. Quais são essas empresas blindadas? São empresas de setor específico. Setores bancário, os bancos. Os bancos anunciaram lucro recorde, né, mais uma vez aí. Sim. Apesar da pandemia, eles continuam lucrando, eles continuam emprestando dinheiro, as pessoas infelizmente continuam comprando a crédito, algumas no desespero tiveram que fazer dívida e Exato. Pegar empréstimo, aquela questão toda. Então os bancos continuam lucrando, mesmo na pandemia. No meio da crise, eles continuam lucrando. E os bancos brasileiros, os bancões, né, que eu chamo, que são aqueles 4 bancos ali que dominam e monopolizam o mercado, eles acabam lucrando bilhões e bilhões. Então a única coisa boa em um banco que eu vejo hoje é você ser sócio desse banco. Então é você comprar ações desse banco e receber dividendos. E aí depois você tem outras empresas que aí vale estudar, né? Porque eu acho que a gente não deve seguir tendências, né? Eu acho que a gente tem que estudar, e isso leva tempo, para entender aonde você está colocando o seu dinheiro. Não adianta você seguir aquele guru lá de investimento, você me seguir, seguir os meus parceiros e amigos aí, se você não pegar e não fizer um curso. Eu tenho curso aí nos meus stories de destaque aí, que é Viver de Ações, fundo imobiliário. Então, assim, entender de fato aonde você está colocando seu dinheiro. Isso é um ponto muito importante. Agora, um outro ponto de atenção com relação a essa migração de muita gente para ações, tem uma parcela, infelizmente, a gente sabe, que foram para a Bolsa sem conhecer, como se estivesse jogando, sabe? Você vai lá, eu compro essa ação assim porque essa ação está barata.
Ah, uma ação tem ação de R$ 2, tem ação de 1,50, tem ação de alguns centavos. Então, ele vai comprar como se ele estivesse jogando na loteria ou jogando no cassino. E bolsa de valores não é assim. E a outra questão também é claro, quando você está num período que a sua ação sobe, aí você vê uma valorização de 20, 30, 100, 200%, 300%, você fica feliz da vida, né? E recebendo dividendos sobre isso. Agora, quando você atravessa uma crise, como nós atravessamos agora em fevereiro, março, onde a Bovespa desvalorizou quase pela metade, as pessoas têm tendência a desesperar e vender. E aí vende na baixa, perde esse dinheiro. Então, isso é um ponto de atenção também. Ações e investimento, de modo geral, é investimento para longo prazo, não é investimento para curto prazo. Nada que a gente faça na vida que seja muito rápido tem chance de ter um terreno sólido para que a gente possa prosperar com intensidade. Tem muita gente perguntando, então vou começar a fazer as perguntas, que parece que não, mas o tempo passa muito depressa, a gente já está no meio da live. Só mais um ponto aqui que eu coloquei, que eu vi aqui, alguém colocou sobre uma empresa de energia. O setor de energia também é um setor blindado. Queira ou não queira, a energia vai ser transmitida, eu estou usando agora, você está usando, e a gente vai pagar a conta, não tem como. Pode ter uma queda, mas as empresas vão continuar lucrando. Então é um setor blindado também, é o setor energético. Aí, claro, tem uma empresa melhor que a outra, tem que dar uma pesquisada, olhar, enfim. E aí você tem um setor também de alimentos e bebidas, também que atravessa algumas crises, mas continua sendo blindado, e algumas indústrias específicas. No mercado brasileiro, tem algumas queridinhas da Bolsa aí, que são do setor industrial, só para fechar esse ponto da Bolsa. Essa pergunta da energia pode ter, eu não vi aqui quem fez, mas a chance de ter sido a Márcia Ribeiro, que trabalhou muito tempo, é gestora de risco e foi nossa entrevistada aqui, ela é excelente. Legal. Se não foi ela, é porque foi um erro de percurso aqui, mas eu tenho quase certeza que foi ela. Vamos ver as perguntas. Legal. A Nadi coloca aqui, deixar dinheiro do Nubank é melhor que renda fixa? Explica isso aí um pouco pra gente, porque a gente tem visto as fintechs assim, crescendo de uma forma muito grande, muito intensa, e as pessoas não sabem exatamente o que elas significam. Nubank é renda fixa, né? O Nubank, ele coloca o seu dinheiro ali rendendo, né? Num produto de renda fixa, se eu não estiver enganado agora, é um produto chamado RDB, o CDB, pagando 100% do CDI, a taxa CDI, ela é atrelada, fugiu agora, mas é de taxa interbancária, né? E ela segue muito próxima à Selic, ela geralmente está abaixo, um pouquinho abaixo da Selic. Então hoje a gente fala muito de CDB, pagando X% do CDI, como por exemplo, CDB pagando 100% do CDI, com liquidez diária. São investimentos interessantes, e aí o Nubank, o Banco Inter oferece isso para os clientes, o próprio PicPay, né? Para quem tem PicPay e tem dinheiro do PicPay, se você abrir seu PicPay agora, eu não sei se tem muito tempo isso, mas se você abrir seu PicPay agora, você vai ver que o PicPay está lá dizendo, declara que ele rende, o seu dinheiro rende 100% do CDI. Então, não você deixa o dinheiro na conta corrente ali e não vai render nada, você acaba perdendo com a inflação depois de alguns meses, alguns anos. Então, as fintechs, né, essas empresas novas aí que vieram sacudir o mercado, e foi muito bom essa sacudida que eles vieram dele, Nubank, Banco Inter, Banco Original, essa turma toda aí, e o próprio PicPay, né, eles vieram mudar um pouco o conceito e balançar um pouco esses bancões aí para o brasileiro ter uma outra alternativa do que ter uma conta e ter que pagar taxa de administração e ter cartão de crédito e ter que pagar taxa de administração. Esses bancos digitais, eles, na maioria das vezes, né, praticamente eu acho que todos eles, né, eles não cobram nem taxa de manutenção da conta, eles não cobram cartão de crédito, não cobram taxa por cartão de crédito, não cobram TED e nem DOC. Então, assim, mil maravilhas, né? Para quem faz uma movimentação bancária, é bem interessante. Sim. Eu vou procurar, gente, ser bem objetiva, porque as perguntas estão vindo numa quantidade legal e eu espero que todos vocês continuem me ouvindo, porque começou a cair um temporal aqui. Aqui no Rio está chovendo muito, então, se porventura alguém tiver alguma dificuldade para me ouvir, sinaliza aí nos nossos comentários. A Cacá Rabelo coloca aqui, me orienta, morro de medo de investir.
entra nos stories, entra lá nos cursos do Bruno. O Bruno tem uma série de cursos no perfil dele, liberdadefinanceira.vestista. Tá correto, né? Falei Isso, certinho, né? Eu exatamente. já coloquei até Me nos manda, comentários, dá uma olhada lá, me para você manda poder direct, conversar. depois eu oriento. Manda o direct. O Bruno tem 2 e-books que ele vai falar no final com mais tranquilidade, mas para a gente não perder tempo, para a gente não esquecer, vai poder entrar no direct do Bruno e ele vai entrar em contato com vocês para vocês poderem receber os e-books a respeito de orientações. Aproveitem, eu já falei para ele que eu vou entrar para pedir o meu. Bom, vamos lá. Eu vou ser bem objetivo aqui, porque as perguntas agora são bem assim, né? O Léo Castro coloca que o tema é muito pertinente, parabéns, assista sempre as nossas lives toda sexta-feira, semana que vem a gente vai falar de turismo. Legal. Quem está começando agora, o Léo Castro pergunta, por onde começar? E aí a gente vai começar a ser mais objetivo, gente, para poder contemplar todo mundo. Vamos lá. É interessante, para quem está começando agora, primeiro, eu vou disponibilizar um e-book totalmente grátis chamado Os 6 Passos para Começar a Investir. Então esse e-book é para você. O primeiro ponto é saber o objetivo. Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Você quer investir para quê? Você quer investir por investir sem objetivo nenhum? Não vai dar certo. Tem que ter objetivo. O primeiro ponto, a primeira escada, né, etapa aí nessa jornada financeira, é o que chamam de reserva de emergência, colchão financeiro. Porque nesse ano agora a gente viu, quem tinha uma reserva de emergência se saiu bem. Né? E, infelizmente, poucos brasileiros têm reserva de emergência hoje. Então, para responder a sua pergunta, para mim, quando as pessoas me perguntam, eu quero começar a investir, mas não sei aonde e tal, eu dou alguma orientação com relação a isso aí, mas o primeiro passo que eu vejo na vida da maioria das pessoas, não todas, porque algumas querem abrir empresa, outras querem viajar para a Europa, querem viajar para os Estados Unidos, tudo isso é objetivo, né? Você pode montar um plano para cada objetivo e meta da sua vida. Agora, quem quer começar a investir, vamos começar a fazer uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Pega a sua despesa mensal, vamos supor assim, minha despesa mensal aqui em casa é 10 mil reais por mês, é 5 mil reais. Pega esse valor, multiplica por 6 ou por 12. Né? Então vamos botar aqui, uma pessoa que tem uma, e não é ganha, tá gente, não é salário, não estou falando de salário aqui, estou falando de despesa mensal. A minha despesa mensal é de 5 mil reais. Eu quero fazer uma reserva de emergência, eu vou pensar o quê? Eu faço de 6 meses ou de um ano? Vou começar por 6 meses. Então eu tenho que investir para atingir um capital de 30 mil reais. Aí eu tenho minha reserva de emergência. Aí lá pelas tantas eu falo assim, mas 30 mil reais é pouco. Vai que eu passe por um momento aí, eu quero aumentar essa reserva de emergência. É claro, eu vou acompanhando também a minha despesa mensal, né, que eu espero que não aumente muito, que nem aumente, né, mas você passa de 30 para 60. E aí quando você atinge 60 mil, você já pode ir para outra etapa, né, para investir para outros fins, para aposentadoria, para você abrir seu próprio negócio, enfim. Você tem os seus objetivos e aí cada produto, cada perfil de investidor também vai se adequar com aquilo que você quer. E aí minha dica, né, para vocês aí, para quem fez essa pergunta, é reserva de emergência, de preferência em produto de renda fixa, com liquidez diária. Eu vou dar alguns exemplos aqui. CDB com liquidez diária. Tesouro Selic, que tem liquidez diária. Então são produtos que eu precisar, eu consigo utilizar. Esse é o ponto de atenção. Então, alguém escreveu aqui, eu vou pegar aqui, estou com minha rescisão, FGTS todo na poupança, tenho reserva de emergência, quero investir para uns 5 anos. Por onde começo? Aí, primeiro ponto eu vou disponibilizar esse e-book, tem os passo a passo. Ali é interessante, primeiro ponto, para quem está já nesse objetivo, é abrir uma conta numa corretora, né? Corretora é fundamental, não vai atrás do seu bancão, não. Os bancões não vão te oferecer produtos interessantes. O gerente do seu banco pode ser super gente boa, mas ele vai te oferecer aquilo que ele precisa para bater meta. Exatamente. Então, você pode pesquisar sobre alguns produtos de renda fixa, você pode pesquisar sobre fundo de investimento, fundo imobiliário, ações, debêntures, é sobre isso que você pode começar a dar uma olhada e diversificar a sua carteira. Né? Esse é o ponto de atenção. Qual é a melhor corretora? Não tem melhor corretora. Todas aquelas que estão
listadas no Banco Central, elas são autorizadas e cada uma delas tem sua particularidade, né? Tem algumas coisas que você já respondeu. O Léo também pergunta, que foi quem perguntou sobre como começar a investir, como diversificar a carteira, você já deu esse exemplo. O repórter escravo, que é um querido amigo, o Manuel, que está sempre com a gente, ele coloca o seguinte: aplicação no Tesouro Direto para o pequeno investidor é ótimo, simples, seguro e com rentabilidade bem razoável, especialmente quando comparado com a poupança. O Manuel teve uma experiência muito boa, trabalhou muitos anos em sistema bancário, e ele dá essa dica, e eu queria saber o que você acha da dica que ele está dando. Olha, eu acho essa dica bacana, porém, o único ponto assim que eu, como a minha experiência de investimento, eu não vou concordar plenamente com relação ao rendimento bacana. Hoje não está tão bacana, mas está batendo Selic. E é Tesouro Direto, você tem Tesouro Selic, que vai acompanhar a Selic, e você tem Tesouro IPCA, que aí não tem liquidez diária, né? Já tem os seus vencimentos, e IPCA, que é a inflação, e ele vai te pagar IPCA mais algum rendimento. Então, eu gosto muito de renda variável, né? Então sou suspeito para falar, mas eu entendo para quem está começando, é interessante Tesouro Direto, CDB, alguns produtos assim que tem uma certa garantia, Tesouro Direto do governo, CDB, geralmente não, tem FGC, que é o Fundo de Garantidor de Crédito, vai garantir até 250 mil por aplicação em CPF, tá? Agora, Perfeito. Deixa eu só fazer um parênteses aqui sobre a questão de o que não é investimento. Vamos falar sobre isso? O que não é investimento? Sim, e muitas claro. vezes eu ouço falar, eu investi nisso, eu investi naquilo. Tesouro Direto é investimento, sim, tá? Agora, poupança não é investimento. Primeiro ponto, vamos tirar isso da cabeça. Poupança é para você tirar o dinheiro de casa ali, as suas moedas, as suas notas e colocar num banco. Só isso, tá? E esse ano vai perder da inflação. Se for para fazer isso, coloca lá no Nubank, coloca num Banco Inter, que vai pelo menos te pagar o CDI. Sim. Esse é o ponto de atenção. Poupança, nunca mais, jamais. Casa própria não é investimento, lamento em dizer que não é, porque você mora dentro dela, não te gera dinheiro, né? Investimento é aquilo que te gera o dinheiro, mesmo que pouco, mas te gera alguma coisa. Ele vai valorizar com o tempo, mas não é investimento, já que você está morando dentro dele, dentro desse apartamento, dentro dessa casa. Então, casa própria, gente, o brasileiro acha, eu vou investir numa casa própria. Casa própria é sonho, projeto, é o que você quiser. Eu tenho casa própria também, mas não é investimento, porque eu estou morando dentro dele, como é que eu vou gerar renda com ele se eu estou morando dentro? Sim. Eu não vou conseguir botar nenhum inquilino aqui dentro para me pagar aluguel, né? Sim, claro. Então, não tem como. Carro não é investimento. Muito pelo contrário, carro é um baita de um passivo, né? O carro você tira da concessionária, ele já não vale o mesmo valor. Seguro, e tudo mais, já vai valer. Ele já não vai valer mais a quantia que você pagou, então não é investimento, a menos que você gere algum dinheiro através dessa atividade. Uber, motorista de aplicativo, táxi e tal, aí sim, é um ativo, né? A outra questão que os bancos vendem muito, e as pessoas que eu atendo, muitas delas têm capitalização, título de capitalização. Gente, título de capitalização é um dos piores produtos que existem hoje no mercado brasileiro. Tá? Fuja desse tipo de produto. Consórcio não é investimento. É também uma maneira de você fazer o que o brasileiro chama de poupança forçada. Você já ouviu falar sobre isso, Karina? A poupança forçada? Sim, a pessoa que não consegue investir, então ela paga um boleto ali todo mês, e eu sei que muita gente já viveu isso. Então ela não consegue guardar dinheiro, ela não consegue investir, então ela paga assim, não, eu tenho que pagar um boleto. As pessoas compravam tudo pelo consórcio antigamente, comprava videocassete. Videocassete é coisa antiga, tá, gente? Videocassete, televisão, bicicleta. Não é da sua época, né, Bruno? Bruno, eu tenho 1 zilhão de perguntas aqui. O povo me mata depois se eu não fizer. Deixa eu fazer algumas perguntas e aí a gente vai continuando a nossa conversa. Okay. Vários elogios. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Show, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está com uma audiência super qualificada e com muita gente perguntando e sugerindo várias coisas. A Cris coloca aqui, se você não tem inquilino, o investimento vira dívida. Você acabou de falar isso agora. O Léo perguntou da corretora, você também já explicou. A Márcia Ribeiro, ela coloca, o Léo Risk Manager da Energisa está muito ativo hoje.
Boa, Cris. Sem inquilino ou inquilino problemático significa perda financeira, que foi também uma coisa que você pontuou. Nossa, mas Sim. vamos lá, vamos voltar aqui, porque senão a gente não consegue. Vamos lá. Bruno, Clotilde pergunta, como não cair em armadilhas nos empréstimos para pequenas empresas oferecidas no mercado? E agora a gente vai ser bem objetivo, tá, gente? Porque as dúvidas que ficarem, eu preciso responder tudo hoje, Tá. senão vai tudo para o Bruno depois. Aí falando mais sobre empresa, né? Vamos falar de empresa. Isso, Quem exato. nunca, né? Empresário, gestor, não teve que pegar emprestado com algum banco. O ponto de não cair em armadilha é primeiro saber se você de fato precisa desse empréstimo, né? Ter certeza absoluta de precisar. Porque a Exato. gente ainda, apesar de uma Selic a 2%, a gente ainda tem empréstimos bancários para empresa e para pessoa física no Brasil com um juro muito alto. Você olha o juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, mas para uma empresa hoje que está numa situação como essa hoje, que não tem de onde tirar e precisa financiar, o governo até abriu algumas linhas aí para pequenas empresas e tirar sair, né, desse buraco, pesquisar. Eu acho que assim, tem muitos bancos, a concorrência é grande hoje, apesar Sim. de o mercado estar muito concentrado ainda nos maiores, né, nos 4, 5 maiores bancos, mas é você pesquisar e olhar e estudar a fundo. Eu sei que muitas vezes você não tem tempo, porque quando você precisa de dinheiro é para ontem, mas Sim. vale a pena você dar uma boa pesquisada aí no setor para saber sobre taxa de juros, sobre as taxas dos próprios bancos, né, que acabam que muitas vezes tem taxa de juros, tem outras taxas escondidas ali, e aí quando você pega um empréstimo você descobre algumas coisas ali depois de ter já contraído o empréstimo. Perfeito. Eu estou olhando aqui do lado, tá, Bruno? Porque eu coloquei o computador aqui, porque começou a Ok? vir tanta pergunta, senão não consigo acompanhar, que eu sou míope ainda por cima para ver nesse celular aqui. A Kellen colocou a questão da rescisão, você já explicou muito bem. A Maria José parabeniza de show, adorando as informações, tinha todas essas dúvidas. A Kellen pergunta qual a melhor corretora, o Bruno já explicou. Todas as corretoras que forem legalizadas são boas para você investir, é bom você pesquisar, saber qual é que tem o melhor perfil para você. E aí a gente tem uma outra pergunta sobre a questão do investimento e com relação a como é que você pode fazer isso da melhor maneira possível. A Maria José pergunta, Bruno, existe um valor mínimo para começar a investir? É uma dúvida de muita gente. Não. Não Não, tem existe, né? investimento. Eu sempre falo assim, às vezes não em todos os produtos, né? Você consegue começar a investir hoje num banco digital aí, deixando seu dinheiro rendendo 100% do CDI com R$ 1, entendeu? Coisa que alguns Ah, anos atrás legal. não era possível. Mas vamos lá, falando francamente hoje, indo para uma corretora, que abrir uma conta numa corretora, primeiro que é de graça, né? É totalmente grátis. Segundo, que a maioria dos produtos que você vai investir não tem taxa, ou tem a taxa, ela tá meio que embutida aí no seu rendimento. Apesar de ações, né, alguns outros produtos você tem uma taxa de corretagem, mas a maioria dos produtos você não tem. Então hoje, se você investir num tesouro, num CDB, e algum produto de renda fixa, fundo de investimento e tal, você não vai ter que pagar para ter aquela conta na corretora ativa, você não vai ter que pagar para toda vez que você movimentar ali, ter uma taxa a mais ali para você pagar. Isso não tem mais, não existe isso. Então você pode começar com R$ 100, você pode começar com R$ 1.000, enfim, não tem mais barreira para isso, né? Então qualquer valor você Ficou começa a acessível. investir. Ficou Acessível para acessível. todos, Ótimo. totalmente. Bom, o Léo pergunta aqui, dividendos têm relação com a valorização do papel? Tem, claro, se o papel se valorizar, exemplo, você compra uma ação de um banco a R$ 10 e a ação desse banco sobe depois de alguns anos a 30. Ele vai te pagar dividendo um valor por ação. Então ele vai lá e te colocar, não sei, vou dar um exemplo, 20 centavos por ação. Isso está atrelado ao lucro, né, que aquele banco tiver. Porém, se você tem uma valorização da ação, o papel tem tendência a pagar um dividendo maior. Perfeito. A Márcia Ribeiro pergunta aqui, os questionários de avaliação de perfil são tailor-made? Traduz a realidade do perfil? Olha, nem sempre, né? Porque depende de como que você responde, né? Às vezes a pessoa nem
nem responde corretamente ali algumas perguntas. Mas é interessante você fazer, né, porque até isso é legislação, é obrigatório, então você tem que passar por esse perfil aí de risco, mas é interessante você saber o que você quer, de fato. Ah, eu estou pronto para longo prazo, eu estou pronto para investir numa ação hoje, comprar um lote de 100 ações a, não sei, R$ 2.000 o lote, numa empresa blindada, bacana, que vai me pagar dividendo, e eu não vou vender nos próximos 10 anos, não, nos próximos 20 anos, eu vou receber dividendo aí durante todo esse período. Eu tô pronto a correr um certo risco, né? Porque tudo na vida hoje tem risco, né? Sem dúvida. Então, está no perfil da pessoa, qual é o objetivo dela. Agora, eu volto a dizer, não adianta você investir por investir, você tem que investir entendendo como e por quê, e a empresa que você está investindo e as modalidades. E isso é com estudo, porém hoje tem tudo na internet, né? Tem cursos completos e tem até informação gratuita, né? Então você consegue desmistificar um pouco cada produto. Inclusive, Bruno, só para poder complementar a tua fala, um dos maiores cursos que foram vistos depois do Como Fazer um Pão na pandemia, que esse curso realmente bombou, um dos maiores cursos foram os cursos de investimento, porque as pessoas se viram na seguinte situação, com a incerteza do que poderia acontecer durante e após a pandemia, e muita gente que foi desligada, infelizmente. A gente está com 49% da população brasileira em busca de uma nova oportunidade. Isso nunca houve na história, e isso não é um privilégio dos brasileiros. Isso aí está acontecendo no mundo todo, mas os números para a gente vieram de forma avassaladora. Bom, a Gabriela Queiroz, ela pergunta, deixar o dinheiro no Nubank vale a pena? Você já respondeu essa pergunta, mas se você quiser voltar dando alguma última dica, a gente fecha essa questão com relação ao Nubank. Vale a pena, vale, né? Assim, é um ponto, mas é interessante ir para a próxima etapa. Começa a olhar os outros produtos, abre uma conta numa corretora, começa a pesquisar sobre fundo de investimento. Eu vi uma pergunta aí que rolou também durante a nossa conversa, como escolher o melhor fundo de investimento. Sim. Você escolher o melhor fundo de investimento, primeiro é uma pergunta muito interessante. Tem centenas e centenas de fundos, né? Aí eu não vou falar nem dos imobiliários, estou falando dos fundos de investimento, tem vários tipos, de multimercado, de renda fixa, que são fundos de investimento que é o quê? Para explicar simplesmente, né? É um grupo que forma ali um fundo que capta dinheiro de investidores e esse gestor aí, ele vai pegar esse montante e vai fazer seus investimentos, com algumas regras. Cada fundo também tem suas regras e ele tem que respeitar. Ele não pode sair investindo onde ele quer. Então ele vai investir procurando um objetivo também de rendimento. Então o que é interessante olhar? Primeiro, quem é o gestor, quem são os players aí daquele fundo, aonde esse fundo investe, né? Então isso você consegue essa informação fácil. O histórico do fundo, né? Quanto que esse fundo rendeu ano passado, 2018, 17, 16, 15, 14, se fazer o histórico, sabendo também uma coisa importante, rendimento do passado não é garantia de rendimento futuro, tá, pessoal? Sim. É interessante você perceber que quando você olha lá, eu vou investir nesse fundo aqui, Karina, porque o ano passado esse fundo rendeu 20%. Não quer dizer que esse ano ele vai render 10%. Talvez esse ano ele dê negativo. É bem provável. Eu tenho na minha carteira fundos que esse ano vão dar negativo, infelizmente. E o ano passado também eu tive fundo que, infelizmente, tiveram um desempenho ruim, né? Foram um ou dois aí, graças a Deus, mas tiveram um desempenho bem próximo do zero, né? Ou até um abaixo de zero. Porém, eu tive fundo rendendo quase 30% em um ano. Então, esse é o ponto de atenção. Você olhar, pesquisar bem, entender aonde você está colocando o seu dinheiro. Isso para aí tem que ter tempo e estudar. O Isaías coloca que não é da época dele com relação àquele comentário que a gente fez aí de coisas antigas. Ok. O Oscar, o seu Oscar que está com a gente também, ele está falando que a internet dele está ruim demais, então ele não está conseguindo assistir e acompanhar. O repórter escravo, que é o Manuel, coloca que a cerveja é um ótimo investimento e dá umas risadinhas. Se você investir na Ambev... Sim, comprar umas ações da Ambev pode ser interessante, sim. É um dos investimentos. Não também. Não estou fazendo recomendação, né? Mas já que você está falando de cerveja, investir em cerveja, o único investimento que eu conheço em cerveja é a Ambev. Ou outra empresa aí.
O seu Oscar, ele concorrente. pergunta aqui, LCA é o melhor investimento? Ele faz essa pergunta. Bom, LCA é um produto que chama-se letra de crédito do agronegócio. Os bancos captam dinheiro de investidor, você investe lá o seu dinheiro numa letra de crédito do agronegócio, que inclusive é um dos pontos que a gente não falou sobre o que é isento de imposto de renda ou não, mas no Ah, meu e-book legal, legal falar tá isso. bem explicado isso lá no meu e-book. Então quem quiser depois Ótimo. só me manda um direct que eu mando esse e-book de graça para vocês. LCA é letra de crédito do agronegócio. Então o que o banco faz? Ele capta seu dinheiro e empresta para o setor de agronegócio. Então você tem lá seus rendimentos que é renda fixa, tá? Isso. Então, assim, segue ali aquele padrão, mas é um dos investimentos de renda fixa. Tem gente perguntando aqui de commodities. O que você tem para falar para a gente de commodities, Bruno? Olha, o setor de commodities, eu não sou muito experiente nesse setor e eu acho que, assim, a minha opinião sobre commodities é que, assim, ela segue muita flutuação, né? A maioria delas tem uma flutuação muito grande. Assim, a que eu mais conheço aí do meu primeiro setor de atividade é o minério de ferro. Então, o minério de ferro ele vai principalmente em cima de oferta e demanda. Se a China espirrar lá, o minério de ferro despenca o Exato. preço e às vezes despenca bastante. Agora outras commodities que são interessantes também, entendeu? Eu só não vou falar muito porque eu não tenho conhecimento, tá? Me desculpa, mas sobre commodities eu não tenho um grande conhecimento. Sem problema, não tem problema nenhum. Mas depois a gente vai, com certeza, em um outro momento, a gente vai fazer uma outra live, tá, Bruno? Já estou te convidando aqui na frente de Sim. todo mundo para a gente poder fazer, porque a quantidade de perguntas é realmente muito interessante. O Manuel, ele coloca aqui, conhecer o perfil do cliente é fácil. Pergunte o quanto ele está disposto a perder, né? Essa é uma grande questão, porque investimento, como você mesmo falou, é uma questão de risco. Tem duas Só que é o perguntas seguinte, aqui. não é perder, só um ponto importante, não é perder. É você passar por um momento de tempestade, como a gente passou agora em fevereiro e março, e você segurar ali, e você olhou que você tem um certo valor lá, e você vê que sua carteira deu uma despencada. E esse ano despencou bastante. Então, correr o risco, na verdade. Exato. Porque perder, você só perde se você quiser. Porque a única maneira de perder é vender na baixa. Se você viu que está despencando e vai e vende, aí você perde. Agora, se você viu que está despencando, mas você tem uma paz, né, vou chamar de paz financeira, no sentido de você perceber que aquilo é só um momento passageiro, que sua visão é uma visão de longo prazo, a partir desse momento está tranquilo. Vai cair, mas você só vai acompanhar ali, ó, beleza, caiu. Hoje, por exemplo, a gente já compara, se eu pego a carteira de hoje com a carteira de fevereiro, já está praticamente recuperada, entendeu? Então é momentâneo. Tem que se pensar em longo prazo. Então essa questão só do perder aí que eu queria deixar claro. Como eu sou uma pessoa que trabalho muito com a questão do comportamento, uma coisa que você fala e que me chama bastante atenção é que trabalhar com inteligência financeira, com educação financeira, ou o nome que você queira dar, tem a ver também com a questão da inteligência emocional. Quer dizer, não adianta também você querer ficar rico da noite para o dia, que isso não vai acontecer em momento algum, a menos que você faça algum ilícito que não é o nosso tema. A gente está falando aqui sobre coisas lícitas. Não existe milagre absolutamente nenhum você acordar milionário, até mesmo para investir. Quando você vai lá e compra um bilhete de loteria, você tem que ter a perseverança de que um dia você vai ser premiado no meio de 52 milhões de pessoas. Mas veja, as perguntas aqui com relação à questão de investimento, eu tenho duas perguntas aqui, a gente já está caminhando para o final, mas eu quero contemplar todo mundo que perguntou. E se porventura eu não fiz a sua pergunta, repete ela agora no final para a gente poder fazer, porque às vezes na hora de dar um delayzinho aqui a gente pode passar. Tá? Como identificar o melhor fundo para investir? A Márcia Ribeiro faz essa pergunta, você de certa maneira já abordou isso, mas se você quiser dar uma reforçada nisso seria interessante. E a Olga também faz uma outra pergunta, se investir em caminhão de carga é uma boa? O primeiro ponto é aquilo que eu falei com relação ao fundo de investimento. Você tem que estudar o fundo, tem um papel que a gente chama de lâmina, né, que é o histórico do fundo e toda a especificação do fundo, né? Dá todas as informações. Então, nas corretoras, quando você vai
pesquisar um fundo, você obtém essas informações e aí você consegue entender aonde, quem faz esse investimento, né, quem é o gestor do fundo, o histórico dele, onde ele usa esse dinheiro e qual é o objetivo do fundo. A segunda pergunta é, para mim, uma pergunta de investimento em negócios, né? É um investimento em negócio, é você investir aí no setor de logística, né? Então, pode ser sim um bom negócio. Eu não conheço as particularidades, eu não conheço os detalhes, mas é um investimento em algum negócio. É como se você estivesse hoje abrindo uma loja com alguém em sociedade, você compra um caminhão com sócio, você compra um caminhão e contrata um motorista ali para levar sua carga, enfim. É investimento em negócio que eu vejo nessa pergunta. Oh. Temos mais aqui algumas provocações, porque eu, como filósofo, sempre falo isso. A Márcia Ribeiro pergunta qual é o direct. Márcia, entra no perfil liberdadefinanceira.bx, que é o perfil do Bruno. Tá aqui em cima, aqui em cima, aqui, ó, tem duas bolinhas, você vai ver que tá lá. Você pode entrar agora e tá lá, visitar o perfil. Aí você entra, manda um direct, manda uma mensagem para ele que ele vai conversar com você. Tá bom? Bate um papo com a Márcia. Se você for fazer live, Bruno, chama que ela é boa para fazer live. Estou mandando ela para um monte de gente. Márcia. Clotilde, Bruno, ajude a entender o investimento de previdência privada. Faltam 9 minutos, mas a gente tem perguntas aqui, eu acho que objetivamente a gente consegue responder todas. Investimento de previdência privada. Opa, esse é um ponto importante, eu gosto. Previdência privada, meu amigo Minha Grana aí tá aí também, um baita de um especialista financeiro aqui de Vila Velha, Espírito Santo, tá? Dá uma boa noite aí para ele, eu vi que ele entrou agora. Previdência privada, eu acho que o colega vai concordar comigo, é também um ponto de atenção para os brasileiros. Eu encontro muitas pessoas que têm previdência privada, só que não sabem o que é previdência privada. Não sabe qual é o índice de rendimento atrelado, não sabe quanto que rendeu no último ano, não sabe qual é a taxa de administração, não sabe qual é a taxa de carregamento. Então, tem muitos fundos de previdência privada, que é um fundo de investimento, na verdade, que os bancões vendem, né? Que eles gostam de vender isso. Aí eu vou citar alguns aí, o Bradesco, Banco do Brasil, são os maiores. Eu pego muita gente aí pelo caminho que fala, eu tenho previdência privada. Aí ela acha, eu tenho uma aposentadoria. Porque previdência privada te lembra o quê? Aposentadoria. Aí a pessoa fala, eu estou preparando minha aposentadoria. Aí ela está lá fazendo um carregamento de R$200, R$300, R$500 por mês, achando que é um baita do investimento. E muitas vezes não está rendendo nem a poupança. Isso é muito claro, essa questão. Então, a maioria até hoje das pessoas que eu peguei que tinha previdência privada que eu chamo de lixo, tá? Que era melhor pegar o dinheiro e investir no CDB, 100% do CDI. Hoje tem até CDB aí com liquidez diária que paga 110% do CDI. Do que investir numa previdência privada. Porque atrás tinha taxa de carregamento, taxa de administração, e o que rendia era comido por essas taxas. E aí, claro, o seu gerente não vai te dizer isso, ele quer bater meta. Não vai. Eu já tive oportunidade de fazer investimentos assim que eu não tinha a mínima noção de nada, e no final da história, quando eu tirei o dinheiro, eu falei, meu Deus, que interessante investimento, eu botei o dinheiro e tirei menos do que eu investi. É bem legal, quer dizer, o gerente não vai te contar isso, obviamente. Claro que o repórter não, escravo que o Manuel fala a respeito das perdas, que elas existem, sim, elas existem. O Bruno colocou aqui essa questão dos riscos, né? Então, se a gente também não souber fazer investimento, a gente consegue perder muito dinheiro. A Clotilde coloca com relação àquela reflexão que eu fiz da inteligência emocional, que você tem uma frase que é ótima, preciso comprar isso hoje. O Brasil, a gente tem uma cultura, que é a cultura do parcelamento no cartão de crédito e da promoção. Então, eu trago essa frase também para a minha realidade, porque eu já fui uma pessoa muito consumista e hoje sou muito controlada com o meu dinheiro. E eu, quando vejo uma promoção, eu fico pensando assim, gente, eu vou comprar porque tá barato, mas tá barato mesmo, mas eu preciso disso. Aí você abre o armário, você tem 500 blusas, não é o meu caso, tá? Mas você tem, sei lá, 5 blusas pretas, aí você vai comprar mais uma blusa preta, qual é o objetivo? Então, assim, essa questão de se perguntar se você tem necessidade daquilo,
faz parte para tudo, não só para essa questão financeira de investimento, mas às vezes até para uma dieta que você quer fazer, você fica se perguntando, eu quero fazer dieta, mas vai no supermercado e compra um monte de lixo. Então, essas questões de controle emocional, elas influenciam muito e é importante a gente falar sobre isso e reforçar. É verdade. A Jaqueline parabeniza a live, diz que muitas quebras de paradigma. Olha, Jaqueline, é só assistir toda sexta-feira, 20h30. A gente tem uma live falando sobre o mundo do trabalho, que ele está mudando, e a gente tem trazido desde maio várias lives, a gente já trouxe bastante gente interessante aqui para falar. Eu agradeço aí a questão. A Nadir coloca, gostei muito, parabéns, a Cris também, muito bom, Bruno. Minha Grana coloca para você sucesso, sucesso, meu amigo. A Aniceia, que é uma querida, me acompanha sempre, manda a live para um monte de gente no mundo inteiro. A gente vai ser assistido em vários países, tá, Bruno? Como sempre, parabéns. Sempre muito objetivas e esclarecedoras as suas lives. O nosso objetivo aqui, gente, não é promover absolutamente nada que não seja conhecimento. Então, quando eu criei esse projeto, que tornou-se um projeto chamado O Mundo do Trabalho Mudou, e agora? Eu trago desde questões de comportamento até questões como essa que o Bruno está trazendo tão brilhantemente, como a gente investir nosso dinheiro, porque o trabalho é muito mais do que você ir todo dia e bater o seu cartão e passar o seu crachá. Tem toda uma série de outras coisas que são envolvidas no trabalho que às vezes a gente não se atenta. Então a gente está trazendo essas discussões aqui às sextas-feiras. E tem muita coisa boa também vindo por aí, fiquem ligados. A Clotilde coloca que a live precisa de uma parte 2, a gente vai fazer, porque só faltam 4 minutos, fazer. Então a gente já está finalizando. Às vezes a Previdência Privada. Com certeza. A Cris coloca aqui, às vezes a Previdência Privada vai minando a reserva, ele acabou de colocar. Verdade. 3 perguntas antes de comprar. Sempre pergunte se você realmente precisa. Parabéns, obrigada. Parabéns, Karina. Obrigada, Tiago, também. Todo mundo parabenizando. Isaías, Aniceia. Obrigada pelo convite. Parabéns, excelente live. O Mário está colocando aqui. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu pulei uma pergunta sua, Mário. Se eu pulei, ainda dá tempo de fazer. Parabéns, muito objetivas e esclarecedoras as suas respostas. Ótimas informações e muito esclarecimento. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu pulei a pergunta do Mário. Mário, vê se eu fiz a sua pergunta, porque também o Mário sempre está com a gente. Eu não gosto de pular pergunta, mas às vezes dá uns erros aqui, umas coisas loucas. Mas assim, enquanto eu vou procurando a pergunta do Mário, se você puder aí, nesses 3 últimos minutos que nos restam, deixar os seus contatos, para que as pessoas entrem com você aí, com essas questões financeiras e principalmente pegar os seus e-books e conseguir administrar. Vamos aí falando dos seus contatos enquanto eu vejo se eu conseguir. Já achei aqui. Eu vou deixar no WhatsApp aqui. Só para fechar, não era uma pergunta, Mário. A pandemia é um ótimo exemplo para manter o buffer de reserva. Era isso. Bom, agora vamos fechar. Qual é a pergunta? Desculpa, cortou. Não, na verdade não era uma pergunta. Ele colocou que a pandemia é um ótimo exemplo para manter um buffer de reserva. Claro. Só foi uma afirmação. Você pode deixar os seus contatos, porque o pessoal está querendo saber onde é que te acha. E aí faltam 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu deixei meu WhatsApp, né, aí, escrevi aí nos comentários, mas você pode entrar no meu Instagram agora, que está ali em cima, você clica ali no usuário ali em cima, Liberdade aqui em cima, tem uma bolinha aqui, gente, olha lá. Exatamente, e aí nesse momento você vai ser adicionado na minha página do Instagram e pode me mandar um direct ali que eu respondo as perguntas amanhã, né? No caso, eu respondo para vocês ou já mando os e-books para vocês também. Para fechar, eu te agradeço, né, pela atenção, pelo convite. Vamos marcar a parte 2. E aí porque tem aqui mais perguntas que estão chegando e não vai dar tempo, gente. Sim. Infelizmente, a Kellen, desculpa, ela está perguntando de CDI, se paga imposto de renda. A gente vai... o Bruno, entra em contato com o Bruno que o Bruno te responde. Sim. Tesouro Selic também tem que declarar imposto de renda. Está perguntando de imposto de renda aqui. Bruno, nosso sonho vale investimento? Para a gente fechar, a pergunta da Clotilde aqui é uma pergunta filosófica. Se o nosso sonho vale investimento? Nosso sonho já é um investimento, né? E o investimento é nosso sonho. Tem muita gente parabenizando pela bike na parede, não posso deixar de falar disso. Olha, eu quero te agradecer muito. Pessoal que quer perguntar para o Bruno, entra lá no perfil do Bruno, manda uma mensagem, manda um direct para ele, que ele também vai poder responder. Bruno, muito obrigada. Eu sei o quanto sua agenda é apertada. Clotilde, muito obrigada. Foi você que promoveu esse encontro. E a todos vocês que estão hoje conosco.
Muito obrigada pela atenção, pelo fato de vocês terem escolhido. Eu vou usar as palavras que eu aprendi recentemente com a pessoa que me entrevistou. Escolhido a gente para poder estar aqui hoje, numa sexta-feira, muitos aí passando frio nesse Brasilzão. A gente está no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, na Europa também. Agora, muita gente assistindo a gente. Quero agradecer a todo mundo que está mandando muito obrigada e parabenizando. Não vou poder citar todo mundo aqui, porque a gente já começa a finalizar, faltam 20 segundos. Bruno, uma excelente noite para todo mundo. Obrigado, bom final de semana para todos. Se cuidem e sexta-feira que vem a gente vai falar sobre o mercado de turismo com uma queridíssima Fátima Fonseca, que é uma empresária do ramo e vai trazer altas dicas pra gente, tá bom? Sigam o meu perfil que vocês ficam sabendo de tudo. Faltam 5 segundinhos. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.